Graças a Deus! Seja bem-vindo ao nosso culto online da Igreja Batista Yeshua Renovada. Que Jesus possa estar na sua casa nesse momento, através da adoração e através da palavra de Deus. O que nós preparamos e o que nós estamos preparando a cada semana são palavras que possam edificar a sua vida e trazer uma certa alegria e paz nesse momento tão difícil. Então você que está na sua casa, adore ao Senhor, porque nós iremos passar uma canção que também foi gravada aqui em nossa igreja local. Amém? Nesse momento eu gostaria que você esquecesse de todos os seus problemas. Eu sei que nós estamos longe fisicamente, mas em espírito a gente está junto agora. Gostaríamos que tudo se normalizasse, mas é necessário que a gente possa passar por esses momentos para a gente ver a importância da comunhão. Então nesse momento você feche seus olhos, faça a sua oração, peça perdão a Deus de seus pecados, junte com a sua família. Se você estiver na sua televisão, se você estiver ouvindo o culto através do celular, coloque o fone de ouvido, feche os seus olhos e adore ao Senhor. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pra sempre a glória tua, Senhor. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só foi santo. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como tu, Senhor.
todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia! Você já ofertou ao Senhor, você já fez o seu momento de adoração através das canções, talvez você chorou, talvez você está sentindo saudade da igreja como nós, e nós iremos passar por um momento agora muito importante, e eu digo o mais importante, que é o momento de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu dou um conselho para você: pegue logo um copo d'água na geladeira, né? E coloca do seu lado para que você possa não perder nenhum momento dessa palavra, porque essa palavra pode mudar a sua vida completamente. A palavra de Deus, toda vez que ela é plantada no nosso coração, ela é regada pelo Espírito Santo, e quando a gente começa a frutificar a palavra que Deus colocou em nosso coração, Deus começa a fazer maravilhas. Então eu acredito que essa palavra vai chegar em você aí na sua casa através desse vídeo. Olha só, nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus, e a palavra de hoje é: Deus te chama, te envia, Ele estará sempre com você. Deus te chama, te envia e Ele estará sempre com você. A gente pode observar que em todo tempo da humanidade, Deus, Ele quis, por sua vontade, não porque o homem merecia, mas Ele quis se relacionar com o homem. O que é se relacionar? É ter intimidade, é ter uma conversa, é mostrar para o homem quem ele é. E isso é vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus e é a vontade de Deus. Então, em toda a história humana, Deus, Ele providenciou tudo para que o homem pudesse se relacionar com Deus. E não existe uma relação com Deus que não seja uma caminhada. Nós precisamos entender que para que a gente possa ter relacionamento com Deus, nós precisamos caminhar em seus princípios, caminhar em sua vontade e, claro, caminhar com Ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina e é isso que a palavra de Deus nos promete. Amém? Que Ele sempre estará conosco. E abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 3, nós iremos ler alguns versículos, a partir do verso 6. E disse ainda: Eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, aonde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois, agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, Pai, mais um culto, Deus, que nós estamos, ó Deus, Te prestando, Senhor, através, meu Pai, das redes sociais e através, meu Pai, da tecnologia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de o povo ser alimentado da Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de a gente nos conectar através dos vídeos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo no mundo, porque a Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas é que nós devemos ter, meu Pai, bom ânimo. Ó Deus eterno, e a paz que excede todo entendimento está dentro de nós. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos caminhar no raciocínio. Como eu já tinha falado, Deus ele sempre quis relacionar com o homem, mas o problema do homem é que o homem perdeu essa ligação direta com Deus. E aqui, nesse contexto de Êxodo capítulo 3, havia um povo escravizado, um povo que não tinha perspectiva futura de vida, não tinha uma salvação para a sua vida. Talvez muitas pessoas morreram ali sendo escravizadas. Talvez muitas pessoas morreram ali sendo torturadas, sendo obrigadas a trabalhar em coisas que talvez não seria do agrado de Deus, mas eles eram escravizados. Deus, ele aparece nos primeiros versículos 1, 2 e 3 e 4, Deus aparece para Moisés através de uma sarça, e aquela sarça pega fogo. E Moisés acha aquilo lá incrível e chega mais próximo, e Deus fala com Moisés, no verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Olha, a primeira coisa que Deus faz, quando Deus quer livrar um povo, quando Deus quer dar livramento, quando Deus quer fazer algo em nosso mundo, no nosso bairro, em nossa sociedade, Deus chama alguém. Deus chama alguém. E a gente pode observar isso, olha, em Adão, em Noé, em Moisés, a gente pode observar isso no próprio Jesus. Deus, quando Ele quer se manifestar em algum lugar, Ele sempre chama alguém. Quando Deus quer se mostrar, aparecer para que Ele possa ser reverenciado, não porque Deus ele necessita de uma adoração, Deus não necessita, Deus é completo. Não porque Ele precisa, mas porque Ele quer redimir a terra por intermédio de um homem que Ele chamou também, que foi Jesus. A terra, toda a criação foi criada
João vai falar que toda a criação foi criada mediante o Verbo que se fez carne. Então, o que a gente precisa entender é que Deus ele se manifesta não porque Deus precisa aparecer, mas porque o homem precisa de remissão, precisa de um redentor, precisa redimir os seus pecados, precisa que alguém pague os seus pecados. Então, olha, quando Deus chamou esses homens, sempre foi para livrar um povo, livrar uma terra, abençoar uma terra. Eu vou te dizer uma coisa, Deus te chama hoje para que você possa ter um relacionamento com Deus primeiro. Ter relacionamento com Deus, sabe o que vai nos trazer à mente? Uma vida de santidade. Por quê? Porque Moisés, ao ver Deus falando, Deus falou que aquele lugar era santo, porque Deus se manifestou naquele lugar, Moisés temeu ao Senhor, e temer ao Senhor é reconhecer que Deus é santo. Reconhecer que Deus é santo. Tem como ter uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus, se Deus não estiver do teu lado. E para isso é preciso de uma vida de santidade. Vida de santidade, amados, vai nos limpar. Por quê? Porque é preciso que a gente possa ser limpo através da palavra do Senhor. Vida de santidade é a gente se separar, saber que Deus é Deus, temer a sua palavra, temer a Ele como Senhor. Deus, Ele te chama hoje para que você possa ter um relacionamento com Ele. Amém? Glória a Deus. Antes de Deus te enviar, Ele vai te chamar. Você já aprendeu isso. Você pode ver que tudo que Deus fez, Ele fez para que o homem pudesse se relacionar com Ele. E antes de Ele te enviar, Ele vai te chamar. Andar próximo do Senhor é necessário nos dias de hoje. E nós podemos ver que hoje nós estamos vivendo uma calamidade. E o que nós olhamos para o tempo de Moisés? O que a gente vê no tempo de Moisés? O povo sofria e padecia. O povo era escravo dos egípcios. O povo que Deus escolheu era escravo. Estava sendo escravizado, eles estavam sofrendo. Quantas pessoas estavam sendo escravizadas? Quantas pessoas estavam morrendo por serem escravizadas? Quantas pessoas estavam chorando e clamando a Deus porque estavam sendo escravizadas? E quantas pessoas hoje estão sendo escravizadas pelo álcool? Quantas pessoas hoje estão sendo escravizadas pela prostituição? Quantas pessoas estão sendo hoje escravizadas pela pornografia, pela masturbação, pelo adultério? Quantas pessoas hoje estão sendo escravizadas pelo horror do pecado? Eu quero falar uma coisa para você. Deus te envia hoje. Deus, Ele vai fazer queimar um fogo dentro de você, no meio desse caos de pandemia no Brasil e no mundo. Deus, Ele vai colocar um fogo no seu coração para que você possa queimar por pessoas. Queimar por pessoas que estão vivendo momentos difíceis. Deus, Ele sempre envia alguém, Ele envia um povo para que possa libertar os cansados e oprimidos. A palavra de Deus vai falar que Jesus veio para esses, os cansados e oprimidos. Ele não veio para os sãos, mas veio para os cansados e sobrecarregados. Jesus veio para esses. Deus, Ele envia Moisés para libertar um povo. Então Deus envia Moisés. O problema é que Moisés teve medo. Ele não sabia quem ele era em Deus. E quantas pessoas hoje não sabem quem são em Deus? Olha, quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem uma aproximação com Deus, quando você tem um caminhar com Deus, foi isso que Deus chamou Moisés primeiro, para ter uma vida de caminhada. Deus fala assim: Moisés, aquele povo, e olha, vocês vão caminhar no Egito, no deserto. Vocês vão caminhar no deserto. E no deserto o povo ia se relacionando com Deus através de Moisés e via o quanto Deus era bom para aquele povo. Temos uma problemática muito séria. Porque quando Deus envia
a nossa vista, o que a gente vê, a primeira coisa quando Deus nos chama, Deus nos envia, é que a gente pensa que a gente não é digno. E na verdade, amados, se a gente for olhar numa perspectiva que nós perdemos a glória de Deus, nós fomos destituídos da glória de Deus, realmente nós não temos valor nenhum. Nós só temos valor quando nós nos aproximamos de Deus. Sabe qual era o valor de Adão? Cultivar o Éden antes do pecado. O valor que Adão tinha era ter um relacionamento com Deus. E, na verdade, quando Deus nos envia hoje, nós temos o sentimento de Adão, que é se esconder do chamado primeiro de Deus e da missão, que é cultivar o Éden, ou libertar o povo. Agora, Moisés, ele tem medo de libertar. E Moisés fala para Deus: quem sou eu para chegar diante de Faraó? Quem somos nós perante esse mundo de horror e de pecado? Eu vou falar quem é você. Você é filho de um Deus vivo. Você é filho daquele que morreu por você. Mandou seu filho unigênito para morrer por você. Para que você possa ser justificado. Esse mesmo Deus que te justificou por intermédio de Jesus, Ele te dá posse, Ele te dá autoridade para você ir e te enviar. Olha que Deus fala para Moisés. No verso 10 vai falar assim, ó, vai, pois agora eu o envio a Faraó para tirar o meu povo, os israelitas. Deus mostra a missão de Moisés. E no verso 12 vai falar assim, Deus afirmou, eu estarei com você. Olha o que Deus falou para Moisés. Deus, ele prometeu que estaria com Moisés. Então, quando Deus nos envia, Ele nos promete que vai estar conosco. Quando Deus nos envia, quando Deus te chama e te envia, creia que Ele vai estar com você. Quando Moisés olha para ele, ele perde o foco. Então nós sabemos que Deus nos chama, nós sabemos que Deus nos envia, mas quando nós recebemos a missão do envio, a nossa tendência é olhar para nós. E quando nós olhamos para nós, a gente tem algumas atribuições do homem, que é o medo, que é a ansiedade, que é os problemas difíceis de resolver, como doenças, feridas na alma. Então, quando Deus te envia, todas essas coisas precisam ser resolvidas na sua vida. E só tem uma forma de essas coisas ser resolvidas, quando você coloca Deus. Eu já falei sobre a santidade, então a santidade, a necessidade da santidade para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Agora, quando nós temos um relacionamento com Deus, automaticamente, Ele tira de nós todo o medo, toda a ansiedade, e olha, Deus, Ele tira até os problemas difíceis de ser resolvido. Talvez alguma pessoa te feriu, e você está paralisada desde quando aquela pessoa te feriu, você se paralisou. Talvez alguém falou algo para você que você não gostou, talvez o seu marido te traiu, talvez a sua esposa te traiu. Olha, Deus, Ele tem uma solução. Eu sei qual é essa solução, eu vou falar essa solução para você, para que você possa ser curado. A solução é estar com Deus, estar com Jesus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus joga fora todo medo. Moisés, ele teve medo de ir a Faraó. Moisés teve temor porque ele orou para si. Então, se você tem algumas feridas das almas, não olhe para si, olhe para o autor da sua salvação.
Deus, porque Ele vai tratar de te curar. Ele vai te curar para que você possa estar apto para o envio. E olha, acredite, Ele promete em sua palavra que Ele estaria com Moisés. E do mesmo jeito que Ele estaria com Moisés, Ele também está conosco agora por intermédio do Espírito Santo de Deus, que foi obra do nosso Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que Ele nos prometeu. A Bíblia vai falar que o menino foi, em Isaías, a profecia de Isaías, que nasceria um menino, e esse menino seria o nosso Redentor, seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse menino nasceu em Maria, e esse menino era chamado o Emanuel, Deus conosco. Deus estava com Moisés, com o povo de Israel. Deus estava com o povo agora materializado em Jesus. E agora Deus está conosco por intermédio do Espírito Santo de Deus, agora dentro do nosso coração. Dá um glória aí na sua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ou então profetiza na vida de alguém que Deus vai estar com ela e com você. Então Deus te envia para libertar. Então Ele te liberta primeiro de você mesmo e Ele te envia para libertar. E para a gente entrar na reta final, Deus estará com você. Qual era a promessa daquele povo? Qual era a promessa para aquele povo? Aquele povo ia chegar numa cidade que manava leite e mel, que teria coisas fartas, teria comida abundante, teria lugar de deleite, lugar de abundância. A Bíblia vai falar que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Deus está no controle. Acredite nisso. Quando Deus te chama, você está segundo o propósito dele. O que a palavra de Deus diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão segundo o seu propósito. Estão subordinados a Ele. Então tudo que acontece nessa terra, nesse planeta, é para o bem daqueles que estão andando segundo a sua vontade. Você consegue entender isso? Deus, Ele protegeu Moisés. Deus, Ele protegeu o povo. Deus, Ele guardou o povo. Deus alimentava o povo. E olha, Deus guiava o povo lá no deserto. Eu não sei qual é a fase da sua vida, eu não sei se você está sem R$1 no bolso, eu não sei se você está passando por alguma enfermidade, mas eu sei de uma coisa, eu tenho Deus e você tem um Deus que pode te alimentar, que pode te proteger, que pode te curar e pode te guiar. Talvez você precisa tomar uma decisão amanhã. O mesmo Deus que foi com Moisés, Ele é conosco hoje. Ele vai te guiar para que você possa tomar uma decisão certa. Ore a Deus, tenha relacionamento com Deus. Precisamos disso. Relacionar com Deus, para que Deus possa nos enviar para libertar. E a certeza desse envio é que Ele estaria conosco. Tenha fé, certeza disto. Deus nos promete uma cidade. Deus nos promete um lugar. Deus nos promete uma morada. E eu tenho certeza que ela está próxima. Deus, Ele virá para resgatar o seu povo e levar para um lugar de bênçãos eterna. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluia! Isso tudo é para que a promessa de Deus possa ser cumprida na minha e na tua vida. Creia, Deus te chama, te envia e Ele sempre estará com você. Sempre a glória tua, Senhor. Não há outro como tu.
Bom, esse foi mais um culto nosso. E leve essa palavra no seu coração e que essa palavra possa frutificar na sua vida. Que se pelo menos uma frase da palavra de Deus falar ao seu coração e ela frutificar, eu tenho certeza que maravilhas vão acontecer na sua vida. Amém? Fique com Deus e que Jesus te abençoe.